Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal preferido, o canal de Susukita, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, iniciando para vocês mais uma semana cheia, né? Uma semana inteira aí para vocês, né? Bom, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu vou explicar aqui para vocês porque eu não mandei vídeos na sexta-feira, né? Eu vou deixar aqui bem claro, porque o meu vlog, o meu canal, ele tem vídeos de segunda a sexta. Então tem dias que fica inviável gravar. O que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira eu tive uma tarefa fora, eu tive que sair um pouco, chegar aqui um pouco tarde, então não deu para gravar vídeo. E aí eu deixo para fazer hoje, porque tem um tempo certo para gravar, para fazer vídeo, né? Então eu faço vídeo à tarde, então eu deixei para fazer hoje, né? Olha, não tem um assunto fixo, mas temos o que? O Nilson Responde, isso mesmo, vocês têm abstinência de Nilson Responde. O pessoal ama o Nilson Responde. Que pessoal? Quer dizer, ninguém nunca mandou mensagem pra mim dizendo que gosta ou não, mas eu já imagino, já sinto que vocês gostam desse quadro aqui do canal, que é se eu perguntasse pra mim mesmo, né? É assim que funciona o Nilson Responde. Bom, a primeira pergunta, se alguém perguntasse para mim, seria, que na verdade eu estou perguntando para mim mesmo, seria o seguinte: o que você acha do rebaixamento da nota do Brasil, segundo uma agência internacional, né? Bom, para falar a verdade, eu não entendo bolufas do que realmente é rebaixamento de nota de crédito. Eu acho que é um assunto muito técnico, né? Um assunto muito meio que entendimento restrito aos economistas, ao pessoal que trabalha nessa área, dessa área. Fazer que esse assunto vire assunto popular, né, vire um assunto para o grande público é muito complicado. Não é que eu estou dizendo que o grande público é desinteligente, não é isso. É que é um assunto técnico e é um assunto, eu acho que de entendimento maior do pessoal da área da economia. Então eu não sei exatamente se isso vai afetar a nossa vida ou não. Se isso aí, essa agência aí realmente é uma agência ligada ao FMI, FMI, né? O Fundo Monetário Internacional, é ligado a coisas econômicas, ou simplesmente uma agência de notícias de economia, igual por exemplo a Época, Valor, essas agências aí que tem no Brasil, né? Agência Estado e tal. Então eu não sei, né? Até eu tava pensando em gravar vídeo sobre isso, mas vou gravar do que? Eu não entendo negócio de nota, de rebaixamento de nota de crédito. Eu acho isso um assunto muito restrito para o pessoal da economia. Bom, você acredita que a crise pode piorar, igual muita gente estão dizendo, estão prevendo? Eu não acredito que a crise vai piorar não, cara. Eu estou achando que essa crise, essa chamada crise, ela é uma fase de contenção de gasto, uma fase de retenção de crescimento, mas eu não acredito que seja uma coisa grave. Porque assim, crise, que eu entendo crise, é aquelas crises que aconteceram na época do Collor. Pessoal, eu só estou falando que eu tinha uns 7 anos, 8 anos, quando tinha essa crise do Collor. Mas na época mais antes do Sarney, quando era bem mais novo, tinha uns 4, 5 anos, que também foi pior, o plano cruzado. Aquele tipo de crise nunca vai voltar a acontecer, tá? Eu acho que houve um amadurecimento no Brasil, tal, porque tentava fixar uma moeda e estava tendo dificuldades para o Brasil fixar uma moeda. Graças a Deus o plano real deu uma estabilidade apesar da crise. Eu acho que essa crise da Dilma lembra uma mini crise que teve no final da década de 90, começo da década de 2000, na época do Fernando Henrique, do dólar, inclusive passou do valor que o dólar está hoje. O dólar está alto, mas naquela época estava pior, a situação era na época pior. Mas aí eu faço uma mistura de crise financeira com a crise social. Naquela época a gente tinha uma disparidade social muito grande, né? Os burgueses eram mais burgueses e o povo, o pessoal que era mais humilde, né? Não tinha as pessoas que não carentes
eram mais carentes, então havia uma disparidade. Então a gente via internet, televisão a cabo, e roupas, viagens de avião e etc. para os ricos. E nós não tínhamos esse privilégio. Para você ter uma ideia, né, mudando um pouco o assunto, desvio. Ah, tá. Eu vou fazer uma pergunta para o assunto virar. Você acha que as coisas, por exemplo, as condições de vida de nós mudou em relação a 2000? 100%, cara. Mudou totalmente. 100% não, mas mudou muito, mudou. Mudou 70%, aí 75% mudou, né? Ou até para mais. Porque o que acontece? Naquela época, a gente tinha realmente uma grande separação social. Então você tinha o pessoal que tinha tudo e o pessoal que tinha pouco. Então a gente convivia com promoções, comprar coisas em bazar, comprar coisas de segunda mão. A gente começou a ter muito desse costume, né? Depois da abertura do crédito, do governo Lula, com toda essa abertura que o Lula fez para o Brasil, desculpa falar o nome dele, muita gente não gosta, mas é porque assim, o cara pode ser o que for, mas o cara fez um lado positivo. Acho que todo canalha faz um lado positivo, toda gente que não presta faz uma coisa positiva, e ele fez, né? Porque a gente vinha no governo do Fernando Henrique que fazia o Brasil se dividindo em dois, né? A gente sentia isso. Só que a televisão, a gente via os comerciais de coisas de consumo, eu estou falando isso baseando em 2000, a gente só via falar as coisas voltado à elite. Então, por exemplo, você tinha, eu vou falar as marcas, por exemplo, Marisa, Renner, C&A, voltado a roupa para elite. A gente tinha que comprar em Bacião, aqui no centro da cidade, no Brás, não vou falar mais especificamente em Santo Amaro, na minha região lá em Santo Amaro, tem um grande centro comercial, a gente comprava, minha mãe comprava as coisas lá, barata. Então a gente via na televisão, só que a gente fazia outra coisa, porque era longe da nossa verdade, entendeu? A gente via comerciais iniciando de grandes internet, por exemplo, a IG, a UOL, que antes era a UOL, a AOL, que era a América Online, que nem existe mais no Brasil. Olha, vê que eu tô tudo tão velho, porque eu lembro de AOL, de ZAS, o ZAS é precursor do Terra, né? Depois o ZAS depois virou Terra, lá para 2000. Eu vi um boom na internet, só que nós não podíamos desfrutar do boom na internet, porque a gente não tinha essa condição, entendeu? A internet não é uma coisa hoje que é uma coisa igual virou a televisão dos anos 80, uma coisa comum de cada casa ter, né? Porque dos anos 80 que começou devido que o governo reduziu os impostos da televisão, todo mundo pôde comprar televisão. Aí era normal você já ver todos ter televisão. Hoje já é normal todos ter computador e ter acesso à internet, né? Em 2000 havia essa disparidade, por exemplo, de refrigerante. Você via o pessoal tomando Coca-Cola, Guaraná Antártica, a gente tinha que tomar uma convenção com um Guaranazinho horrível. Não vou falar o Dolly, tá? O Dolly surgiu um pouquinho depois também, né? Mas é no Dolly também, o Dolly é daquela época também, já tomava Dolly. Inclusive, teve uma vez no mercado lá perto de casa que fizeram a promoção do Dolly a 50 centavos, coisa inimaginável no dia de hoje. Mas tudo bem. Então, naquela época as coisas eram muito distantes da nossa vida, né? A gente tinha que vestir roupa barata, a gente não podia, por exemplo, aparecia uma coisa de futebol, um camisa de time, uma bola de futebol, a gente tinha que contentar com segunda linha, então é muito complicado. Hoje não, hoje a gente já pode ter o primeira linha, a gente já pode ter o bom, né? Eu acho que essa questão de ostentar é até válido, né? Porque se a gente olhar a vida do povo brasileiro há 15 anos atrás, a gente não podia nem sonhar, hoje a gente sonha. Hoje a gente não, naquela época não tinha possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo. De acessar um site desse, de a gente abrir o Google, né? Eu via as coisas naquela época como se fosse longe da nossa verdade. Eu via que quando falava internet, eu via até um programa de rádio na época que o pessoal mandava mensagem por e-mail. Eu ficava pensando, pô, isso aí é muito longe da minha vida. Pô, jamais eu vou ter. Não, jamais nada. Depois de 4 anos eu comecei a ter internet em casa, então que aquela época existia muita desesperança, o pessoal não dava muito apoio, né? Te colocava sempre você para baixo, você não tinha como crescer, você não tinha o que você pensar para subir, porque era muita porrada, muita negatividade. Então a gente tem que ver a diferença mesmo social
de lá para cá. Mudou muito, mudou. E voltando a falar sobre a questão da crise. A crise não vai, na minha opinião, a crise não vai ser não atrapalhar nada. Bom, outra pergunta. Você acredita que as vendas da internet podem prejudicar as festas de final de ano? Bom, eu vou ser sincero para te falar uma coisa aqui. Não vou abrir aqui a sinceridade. É que tá um negócio, todo ano a gente vê sempre, quando não tinha crise, isso ano passado, tem 2010, quando tava a questão de economia do Brasil estava boa e tal, tinha aquele negócio, o comércio prevê um Natal, uma festa de final do ano muito fraco, não sei do que, mas chega na época de final do ano, você vê as lojas lotadas, você vê os shoppings lotados, você vê os locais comerciais lotados, você vê o pessoal com mesa farta, churrasco, viajando, e aí a crise? Né? Eu creio que vamos ter uma venda menor, mas vamos ter venda, né? Vamos ter o pessoal fazendo ceia, vamos ter o pessoal viajando, né? Tudo vai ser normal, só que com uma concessão de despesa, com uma questão financeira menor, né? Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, que Deus abençoa essa semana, certo? Que Deus domine essa semana, que nada de ruim possa acontecer. Abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês.